Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trazendo para vocês mais um vídeo com algumas informações a respeito do Corinthians aí e desse pós-jogo do Timão contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras aí, pelo qual o Corinthians conseguiu fazer a vitória de 1-0 com gol de Yuri Alberto. Trouxe para vocês um videozinho de um corte aí do jogo aberto, com todas as análises e informações aí a respeito desse pós-jogo para a gente acompanhar juntos. O segundo jogo aí, jogo de volta da final, vai ser na casa do Corinthians, daqui a 10 dias, no dia 27 aí, às 21h35. Então vamos acompanhar a análise desse pós-jogo do Timão aí. Como é que você gosta de falar que a Libertadores do Corinthians foi o quê? Invicta, não é? Invicta, é verdade. Coisa boa ganhar um título invicto. Agora, bom também é ganhar clássico na casa do adversário. É ótimo. Todo mundo falando de Abel Ferreira, Palmeiras, a expectativa pelo tetracampeonato paulista. E não é que o Corinthians, que teve uma semana ruim, eliminado da pré-Libertadores, juntou os cacos, se fechou, se preparou, teve apoio do torcedor desde a saída lá do CT. E aí a gente vê um Corinthians batendo Palmeiras por 1-0, gol de Yuri Alberto. Foi noite de vitória sobre o rival na primeira decisão do Campeonato Paulista, mas os pés corintianos continuam no chão. Primeiro passe, importante, vambora. A euforia fica para a torcida, que literalmente abraçou os jogadores na porta do CT, antes de seguirem para o duelo contra o Palmeiras no Allianz. Jogo de um gol só e outros números que ajudam a contar este clássico. O futebol é isso mesmo, 22-3. Já não é a primeira vez, o ano passado em casa deles, que perdemos lá. Eles fizeram também durante o jogo todo 3 remates. E o futebol é isto, é eficácia, é eficiência. A contabilidade de Abel começou com Facundo Torres e seguiu com lances como este, em que Mateuzinho afastou quase em cima da linha a batida de Rafael Veiga. Depois, seria a vez de Hugo levar a melhor contra Estevão e pegar a cabeçada colocada, mas não tão forte, de Murilo. Sobre todo, você tem que jogar aqui contra o rival e contra o gramado. E com um potencial econômico que é único em Brasil. São 3 coisas que não é fácil jogar. Então, os primeiros 15 minutos foram difíceis até que pudimos entrar no jogo. Ironicamente, na primeira jogada trabalhada, o Corinthians marcou. Começou com Félix Torres roubando a bola de Estevão. Passou por Carrilho, depois por Memphis, até terminar com Yuri Alberto. Abriu para Yuri Alberto, vai para dentro da grande área, balançou, pode soltar, tentou passar, limpou, bateu! Gol do Corinthians! Yuri Alberto para o Timão! A gente sabe da importância da vitória aqui, tá mais fora de casa. A gente sabia da dificuldade que seria por conta do gramado, é muito difícil jogar aqui. Também tô com um problema no ombro que eu não sei como que eu consegui jogar hoje. Vocês podem ver ali nos duelos, eu perdi todos, eu não tô conseguindo segurar nenhuma bola, mas na única bola que eu recebi ali em chance de gol eu pude matar. Abel Ferreira falou sobre o lance do gol, em especial a participação de Estevão. Essa situação, por exemplo, não pode passar a bola ao Vitor Roque, que está ao lado, e preferiu ir 1 para 3 ou 1 para 4, são decisões. Portanto, quando ele sabe que está a ser marcado, não tem problema nenhum em nós dar a bola para outros serem os protagonistas. Estevão, aliás, não foi o único jogador avaliado publicamente por Abel. Acho que foram melhores em 2 quesitos, o teu colega falou. Acho que foram melhores no meio-campo, duelos do meio-campo, onde eles, na minha opinião, conseguiram ser mais criativos do que os nossos. Não achei que o Veiga tivesse criativo e nós precisamos muito do Veiga nestes jogos. Precisamos que ele apareça nestes jogos. O que não faltou foi a veia criativa de Abel para desenhar jogadas ensaiadas. Mike, que entrou em lugar de Marcos Rocha machucado no primeiro tempo, rolou para Vitor Roque, que bateu cruzado e fez Hugo trabalhar. Uma entre tantas possibilidades para o empate verde, que poderia ter saído com Mikael de cabeça. Vitor Roque quase sem ângulo. Estevão
e Murilo. O zagueiro, inclusive, mandou recado. Sabemos que não é fácil, sabemos que tem vários fatores ali, a questão de milésimo de segundo, mas a gente tem que melhorar essa parte de finalização para a gente poder fazer tanto que o Abel pede, né? Em 2, fazer 1. O Corinthians voltou a ganhar aqui no Allianz depois de 7 jogos. Venceu pela primeira vez desde que o gramado se tornou sintético e deu uma resposta poucas horas depois de ser eliminado da Taça Libertadores. No Brasil, assim, não existe isso, não existe relaxamento. A gente perde um jogo, enxuga as lágrimas, no fim de semana, 2 dias, 3 dias depois já tem que jogar de novo. Então, assim como também se a gente tivesse passado, isso aí não teria mudado muita coisa do que a gente iria fazer aqui hoje. A nossa equipe hoje foi muito madura, a gente soube jogar o jogo, a gente soube ler rápido a tática deles. Então, o Ramon e o Emiliano ajudam muito hoje nessa partida, porque eles deram um esquema muito bom, que a gente pôde se defender bem e atacar do jeito certo, não correr errado, que isso é muito importante. Pelo 4º ano seguido, o Palmeiras perdeu a primeira partida decisiva do Campeonato Paulista. Em 2022, 2023 e 2024, reverteu e foi campeão em casa. Semana que vem em Itaquera, a última batalha pelo Tetra. E não temos nada a perder, vamos lá discutir a final em casa deles, sem nada a perder. Espero que consigamos ser capazes de replicar este jogo, mas com outra eficiência naquilo que é as nossas oportunidades e disputar a eliminatória a casa do nosso adversário. Y está abierto, porque você está jugando con una potencia de Sudamérica a nivel económico, a nivel tour, no se compara con nós. Y tenemos que brigar con nuestras armas. Vai, Corinthians! Prepare-se, porque na sequência, Ronaldo Giovanelli vai falar sobre essa partida, o gol do Yuri, as jogadas, o que aconteceu, a arbitragem, tudo para você, Rona, na sequência. Antes, só um recadinho importante. Para seu Foi uma chave na mão, participe. Ronaldo, é sua vez. Agora, brilhe. Corinthians 1-0 em plena casa palmeirense. Foi uma briga no meio de campo muito forte. O Ranieri jogando muita bola, o Carrídio, o Marquinhos também. Ali começou o combate em cima do Palmeiras, né? Uma marcação forte. Tanto é que o Veiga também teve que se deslocar para outro setor para tentar jogar e não conseguiu. O Memphis, a mesma coisa, como viu o povoado no meio de campo, teve que procurar os espaços. Não é que eles sumiram do jogo, é que não tinha espaço para jogar no meio de campo mesmo, que foi um jogo pegado. E o Corinthians teve no seu lateral esquerdo também a maior peça, o Fabrício Anguilleri, que marcou o Estevão como ninguém. Teve a presença do lateral atuante ali. Do lado direito, o Mateuzinho, que não desceu tanto, ficou mais na contenção ali, porque sabia que estava sendo sobrecarregado o lado esquerdo e o meio da defesa também, então ele ficou um pouco mais. O Corinthians foi um time compactado, diferente do que foi outras vezes. Mas jogou da mesma forma que jogou lá no Equador, praticamente. Jogou da mesma forma. Como assim, Ronaldo? Jogou, mas lá perdeu. Só que aqui teve o bloco bem reduzido, porque lá ficou espaçado. O Garro não jogou, o Garro ficou ali no banco, mas a verdade é que o Ramon Dias, na leitura que ele fez, em sobrecarregar o meio de campo para o Palmeiras, dificultou as ações do Palmeiras. E o meio de campo atuante jogando muita bola. Foi isso que aconteceu. E aí o Memphis, deslocado, jogando fora do setor ali, como ele pegou uma bola, achou o Yuri Alberto, que fez gol de centroavante. Mas é que muita gente imaginou que o Memphis faria a função que era do Garro. E quem fez essa função foi o Romero. Isso. Então foi uma surpresa. E outra coisa, quando foi atacado, o Corinthians estava bem posicionado. Era isso aí. O que eu achei interessante é que teve oportunidades do Palmeiras, mas muitas vezes bloqueado. Ou o Hugo também, que é um goleiro que, quando é chamado, ele aparece. E ele é muito bom em decisões, é um cara que não sente a pressão. Então o Corinthians, defensivamente, merece elogios, na minha opinião. E a gente fala que o goleiro bom é aquele que pega a bola do jogo. E o Hugo fez isso ontem. Uma bola cruzada que bateu o Vitor Roque. Acho que foi essa aí, ó. Ah, não, essa não. Essa foi para fora. O primeiro lance que ela bate cruzado, ele com a mão esquerda acaba fazendo uma grande defesa também, que dá uma tranquilidade. O goleiro estando bem, olha lá, seguro como foi. Poucas chances teve ali o Estevão lá, cortando sempre para dentro, que é a jogada principal dele. Foi bem anulado pelo Fabrício Anguilleri, que também, olha lá, uma passou. E o Hugo foi bem nessa jogada. Agora, sim... Veio venenosa essa bola, hein? Venenosa, difícil para um cara que tem quase 2 metros de altura fazer essa defesa embaixo. Mas o Corinthians foi compactado. O Corinthians foi ciente do que estava
necessitando, foi buscar o resultado e conseguiu um grande resultado no primeiro jogo, que não tem nada vencido ainda. Vai ter o combate em casa. Agora o favoritismo passa todo para o Corinthians, mas nesse jogo especificamente brilhou a estrela dos zagueiros também. O Félix Torres acho que mostrou estar mais tranquilo, o Gustavo Henrique também com a mesma postura. E você falou do Romero, né? O Romero foi o motorzinho que jogou para a equipe também. Não apareceu tanto no ataque, mas no setor ali que estava totalmente congestionado, o Romero também foi esse cara. Do lado do Palmeiras, vamos falar aqui do Veiga, porque o Veiga, ele também tentou jogar. Caiu para a esquerda, caiu para a direita, tentou trazer a equipe dele, mas não estava num dia inspirado. O Veiga e o Estevão são jogadores diferentes. Sim. Hoje o Maurício estava muito bem, mas está machucado. O Vitor Roque muito ativo, querendo o jogo, mas ainda um pouco desentrosado, ainda precisa mais de tempo, não é, para desenvolver o seu futebol, ganhar sua confiança. E o Corinthians com uma jogada bonita, concluída por Memphis para Yuri. E aí o Mikael não fez nada, não é? O Yuri tira o zagueiro do Palmeiras a jogada e acaba definindo o placar. E a gente vai falar sobre isso muito mais no debate. Prepare-se, é só o começo. Para muitos, uma surpresa. Para muitos, uma surpresa. Em plena casa palmeirense, o Corinthians esperou o momento certo, aguardou Memphis Depay e Yuri Alberto se manifestarem e decretou um placar de 1-0, uma vantagem que vai esperar um pouquinho para ser resolvida, porque temos uma data FIFA no meio. Capelanes, a expectativa será adiada um pouquinho. Eu acho ridículo, para deixar bem claro. Não, tá? só critica, os caras só critica. Você quer que elogia a CBF? Os caras colocaram uma data FIFA em meio a uma decisão de campeonato paulista. Na hora que é pra você falar bem do Corinthians, você quer falar mal da CBF. Capelanes, eu tenho cabelo. Se eu fosse careca, eu te chamava. Agora você falou do Corinthians, você quer falar mal da CBF, você quer falar mal do jogo. Você quer falar mal da... Meu Deus, quanto Capelanes aqui, gente, deixa ele concluir o raciocínio na sequência, vocês façam Você tem que ser honesto, velho, consigo mesmo. Seja honesto com você, velho. O que ele que tá a meio de CBF bode. tem a ver Porque o Corinthians ganhou, ele tá de bode. Eu tento me É que ele empatou preocupar. com o Maringá. Não, eu não tô tão... Bom, deixa pra lá. O negócio é o seguinte. É bom mesmo. Eu tento sempre pensar antes do programa o que eu vou falar pra audiência, quando você me perguntar. E eu tinha certeza, poxa, o jogo e tal. Eu nunca pensei de verdade que eu ia falar o que eu vou falar aqui. Ai. Tô falando sério. Diga então, antes que você mude, Pela primeira vez, eu vou falar aqui. Depois de tantos anos de uma dinastia palestrina, eu chego a uma conclusão depois do jogo de ontem. O time do Abel Ferreira é mal treinado. O Palmeiras é um time mal treinado. Como é que você pode falar isso se você não está no dia a dia? Ninguém está no dia a dia. Então vamos embasar naquilo que eu vejo no campo de jogo. O Palmeiras tem uma jogada, bola no Estevão e vamos rezar. Quando o Estevão ele é anulado, como ele foi ontem, uma partidaça do Andilério, uma partidaça do argentino, o Palmeiras não tem criatividade. E o Ramon Dias, que eu tanto bati, e acho que talvez continue batendo aqui, ele foi inteligente. Porque ele sim teve um plano no Allianz Parque. Ele colocou gente no meio-campo, ele não permitiu que o Rio jogasse, que o Rafael Veiga jogasse, o Facundo Torres também, que para mim é um jogador comum, não conseguiu jogar, e a única escapada do Palmeiras era o quê? Bola do Estevão. Como ele não conseguiu construir, o Palmeiras viveu de novo de chuveirinho, de bola na área. E o Corinthians ficou na dele, explorando e aguardando um contra-ataque, que nem necessariamente veio. O Rios entrega a bola, o Corinthians faz gol e merecidamente o Corinthians venceu. O time do Palmeiras hoje é um catado no campo de jogo. Forte, Chico Garcia. É um posicionamento forte do Capelanes. É a opinião dele. E agora eu quero a sua também. Mas eu acho que o Palmeiras ainda é muito dependente do Estevão. Gente, estamos falando do derby. Aí, do derby deu não misturo assunto. Agora ele é corintiano, Ronaldo. Agora ele quer ser corintiano. A parte boa, né? Durante a semana. Lado bom, ele na semana ele era outra coisa. Aí na hora pra sair de marca sou eu. Perdeu o título, Vocês não vão se concentrar, porque o Corinthians realmente foi inteligente ao anular. Anular não, né? Porque o Estevão é muito craque, né? Então, normalmente ele consegue levar vantagem, mas o Corinthians sempre deixava alguém na sobra. Para o Estevão não tentar o seu jogo aproximado, ainda assim ele conseguiu levar vantagem em alguns momentos. Agora, eu acho que o Palmeiras dependeu do Estevão e não teve na figura de outros grandes jogadores o seu destaque. Muito pela competência do Corinthians, mas onde estava o Rafael Veiga e o Vitor Roque? E o Facundo Torres teve uma finalização no primeiro tempo, o Veiga até chutou uma bola que o Mateuzinho tirou em cima da linha. O Abel criticou ele, o Abel criticou o Veiga publicamente. Criticou todo mundo. Não conseguiu ser tão criativo como normalmente ele é. Então, eu acho que o Palmeiras está se modificando, ele tem alguns jogadores que chegaram agora. O Richard Rios, que é muito bom tecnicamente,
ele exagera na displicência muitas vezes. É o segundo derby em que ele perde a bola, vai meio que mole na jogada, o Memphis toma a frente e dá o passe para o Yuri. O Richard Rios joga bem, mas ele muitas vezes deixa a desejar nesse ponto. Então o Abel Ferreira, que ainda pode reverter, não está nada decidido. O quê? Mas, claro, não está nada decidido, né, Ronaldo? É um gol a vantagem do Corinthians. Muito boa, é verdade. O quê? Mas o Palmeiras pode ir na Neoquímica Arena e fazer o resultado, por que não? Mais difícil. Curioso, mas pode, por que Que é não? curioso. Não, porque meus amiguinhos decidiram usar um momento aqui pra falar do Palmeiras. Tem que enaltecer o Corinthians. Fala do Corinthians, velho. Acabei de enaltecer. Fala do Corinthians. Acabei de enaltecer o Corinthians. Na minha opinião, você sabe, né? Tá, você chamou o Sgarbi só pra eu saber. Mas ela falou pra falar do Corinthians. Você interrompeu. Tá bom, então deixa eu falar. Na minha opinião, o jogo do Corinthians beirou a perfeição, cara. Não foi? Numa decisão, jogando fora de casa contra o Palmeiras, estádio lotado. Você tá com raiva beirou do a perfeição. Palmeiras por causa da semifinal. Não é raiva. Pra mim, o jogo do Corinthians foi praticamente perfeito. O Corinthians pouco sofreu. Quando sofreu, tem um baita goleiro que é o Hugo, ali que pegou tudo, foi muito bem. Na hora que os craques do Corinthians, os bons jogadores precisaram aparecer, os caras apareceram, que é o que a gente cobrava aqui. Pô, cadê o Memphis? Jogou muita bola ontem. Muita bola. Pra mim, o melhor em campo, junto com o Gileri. Foi muito bem, fez uma baita partida. Que jogo que você viu, irmão? A jogada do Godeiro, pra mim, jogou muita bola. Memphis foi um dos melhores, tá louco. Minha opinião, então dá uma segurada. O Yuri falou no final do jogo que tava um pouco lesionado, tava com dores no ombro. Cara, quando o Yuri, que é um baita centroavante, teve a chance, fez o gol. Foi perfeita a partida do Corinthians. Tudo que precisava acontecer, aconteceu. Defensivamente foi muito bem. Mikael deve ter pesadelos nesse momento com o Yuri Alberto. A jogada dele do gol. Ele tira completamente o zagueiro do Palmeiras a jogada e faz o gol, né? Então, parabéns pro Corinthians, um jogaço e tem tudo pra ser campeão. Mas eu vou inocentar ele porque dentro da área o zagueiro não pode dar o bote. Dar o bote é pênalti. Então, como o Yuri foi malandro, jogou a bola pra dentro da área e chamou os caras pra dançar. Não, esquece. Os zagueiros do Corinthians deram bote, roubaram bola dentro da área do Estevão, roubaram bola do Rios, jogaram todo mundo. O Yuri Alberto, desculpa, o único lance que teve do jogo, do Memphis foi esse. Não foi. Ponto. Não foi. Taticamente ele foi bem. Taticamente foi o melhor. Ele pegou a bola na defesa. Mas o gol é todo do Yuri Alberto, desculpa. Não é todo. O cara pega a bola. O Félix Torres roubando a bola do Estevão no contra-ataque. Não, mas ele pega a bola, ele dribla o Carrilho. Ele pega a bola. Depois o Gustavo Henrique dá pro Carrilho. Ele pega a bola, dribla. O Mikael ficou perdidinho. Ele bate no momento. Tá chegando outro zagueiro entre os dois e no canto. Se é o Vinícius Júnior que faz isso, é gênio. É gênio, Gênio o Yuri Alberto ontem. Olha, vamos seguir falando do clássico, resultado importantíssimo pro Corinthians. Não, eu acho que ninguém falou muito sobre a perda do Marcos Rocha na partida. O capitão do time, o lateral que joga as bolas laterais dentro da área, que tem uma ação boa com o Estevão do lado direito. E eu acho que a hora que ele saiu, desequilibrou muito o Palmeiras. Ninguém tocou muito nesse assunto, porque ele dava o suporte para o Estevão. E eu discordo que o Estevão não tenha participado bem. Houve 2 lances de gol dele incríveis. Aquele que ele corre pela lateral, que o Mateuzinho tira debaixo da trave, e um chute que o Hugo espalma com dificuldade. Então, a parte do Estevão ele fez. Quem não fez foram os outros, né? E acho que ele perdeu muito com a ausência do Marcos Rocha, porque seguramente ali é um elemento de confiança do treinador e um jogador importante, experiente. O Corinthians ganhou mais na experiência do Palmeiras do que o Palmeiras perdeu para o Corinthians. Mas vale lembrar que o Palmeiras não tinha o Gustavo Gomes, perdeu o Rocha, só que o Corinthians não tinha o Garro, né? Então acho que estava elas por elas. Sobre isso sim, mas no jogo em si, a saída do Marcos Rocha pesou muito no clima do jogo emocional. O clássico é emocional. Perde o capitão, muda tudo. Foram 22 finalizações a 3. Ou seja, o Palmeiras chegou até... que o Hugo está numa fase também espetacular. Mas 3 vezes que o Corinthians chegou, numa delas fez o gol. Então o Corinthians se defendeu muito bem. Segundo tempo, o Ranieri baixa para terceiro zagueiro, bloqueia a área. O Félix Torres está jogando muito bem ao lado do Gustavo Henrique. Os laterais... Mateuzinho fez um grande jogo, o Angileri nem se fala. Então o Corinthians defensivamente, que era um problema, né? A gente vem reclamando aqui, o Corinthians toma gol todo jogo. Parou. Desde o Barcelona, né? Aquele 2-0 e tal. Agora, segundo jogo sem tomar gol. E jogos difíceis. E o Everton tá de sacanagem também. Mais um clássico que ele entrega a paçoca. Não é falha. Pra mim é frango. A gente tem um goleiro aqui pra poder falar. Pelo amor de Deus, o Everton tomou outro gol. Parece que contra o Corinthians a fralda fica cheia. É gol na Arena Barueri, falha na Neoquímica, falha ontem. Misericórdia, velho. O que você quer falar, Ulisses? Eu quero dizer o seguinte, que o Corinthians tem um jogador chamado Carrilho que é fora do normal. Meu Deus. É extraterrestre. Meu Deus. Eu vou falar um negócio aqui que muita gente vai pegar no meu pé, mas não tô nem aí.
porque é a minha opinião. Ele tem lampejos, calma, lampejos de Sócrates. Domina a bola. Domina a bola com... Vai pra mim. Peraí, eu vou te explicar o porquê. Eu posso te explicar o porquê. Domina a bola com categoria, lento, às vezes em alguns momentos parece lento, tranquilo, na passividade, dá o tapa na bola, presta atenção à tranquilidade dele jogando futebol. É a tranquilidade do doutor. Me lembrou isso em alguns lampejos, momentos pequenininhos, lembrou isso. E agora, eu vou dizer uma coisa pra você. Mateuzinho, muito bem. Era Yuri Alberto e ele foi para outro assunto. É impressionante a implicância dele com o Yuri. Calma, eu posso. Você vai entender onde eu vou chegar. Cara, que ele meteu um lampejo. Primeiro, o meio de campo. Posso falar? O meio de campo do Corinthians acabou com o time do Palmeiras. Acabou. Ranieri, Carrilho, indiscutível. O Carrídio, que você queira. O José Martínez, um jogador de muita qualidade, muita força. A hora que o Rian entrou, eu falei, meu Deus, será? Entrou muito bem no jogo, é verdade, o Chico disse bem. Agora, o diferencial desse time foi o Gustavo Henrique, né? Gustavo Lima? Vai fazer o quê? No Allianz. Zagueiro do Corinthians. Gustavo Henrique foi excepcional no jogo. Anulou todas as bolas aéreas, que era um problema da zaga do Corinthians. O que o Corinthians tomava de gol aéreo, você pode pegar aí. Aí o Gustavo Lima veio. Aí o Gustavo Henrique veio. Porque o Ronaldo não gosta dele. O Ronaldo não gosta dele. Gustavo Lima aí, você. Esse não é o Gustavo Lima. Ah, não é o Gustavo Lima? Claro que é, Tietê do Gustavo Lima? Lógico que não é. Aí é o seguinte, então, só para concluir para você. Quem jogou esse Gustavo Henrique foi gigante. E o Yuri Alberto, gol de craque. Só um detalhe. O Yuri Alberto tem uma história muito interessante, né? De céu ao inferno no Corinthians muito rapidamente. Mas que jogador incansável, que jogador dedicado e que cara importante para o Corinthians. Não estou aqui selando o título do Corinthians pela vitória. Absolutamente natural uma vitória do Palmeiras no jogo de volta. Absolutamente natural. Até porque de um lado, do outro lado, nós temos o Abel. Ontem, algumas coisas me incomodaram. Por mais que tenha sido 22 arremates contra 3 do Corinthians, o Corinthians mais eficaz, mas eu notei que em vários momentos do jogo era meio que dá no Estevão e reza. Dá no Estevão e reza. Muita individualidade dele e por vezes do Vitor Roque também. Isso me incomodou um pouco. Agora, o que mais me incomodou foi postura. Eu sei que muita gente acha isso raso, mas eu não estou nem aí para quem acha. Postura. O Palmeiras entrou em campo, deixou o Carrilho desfilar, deixou o Memphis desfilar, deixou o Paulo dentro da medida do possível. O Corinthians muito à vontade e o Palmeiras jogando parecia que apenas mais um jogo. Não pode ser assim num clássico. Não pode ser assim. Você não pode deixar os jogadores do Corinthians desfilarem em campo dentro da sua casa e acho que isso foi um problema. Acho que isso foi um problema. Individualidade extrema, samba de uma nota só, às vezes, com o Estevão e com o Vitor Roque e deixar o Corinthians desfilar. Peraí, só no Cerca Lourenço, o Memphis pegou essa bola, saiu do Richard Rios e do Mike, os caras só olhando. Não pode ser assim. Então, isso para mim foi um grande problema. Agora, a eficiência do Corinthians precisa ser destacada, né? Eficácia e eficiência, a mesma coisa, as duas coisas juntas. Porque chegou pouco, mas quando chegou foi lá, arrematou e depois não sofreu o gol. A postura do Palmeiras para o jogo de volta tem que mudar. Porque se aceitar o jogo do Corinthians e deixar os jogadores do Corinthians desfilarem na volta, aí a Zé da garapa de vez. Que coisa. Marco Aurélio Cunha, o Palmeiras vai ter que reverter na casa do Corinthians. O jogo virou. Não vai ser fácil. Já tinha um mando de jogo de vantagem para fazer o resultado. Não fez e perdeu. E agora vai ter o mando contra com 1-0 contra. E a torcida do Corinthians com a força que tem. Eu acho muito difícil o Palmeiras reverter. Porém, só uma coisa pode fazer o Corinthians perder. A soberba. O já ganhou. Aquela festa antecipada. A data FIFA vem para dar uma suavizada nos ânimos, acalmar um pouquinho, respirar e jogar a final. O Corinthians só perde se perder para ele mesmo, na minha opinião. É isso, Fiel. Esse foi o videozinho que eu fiz para vocês hoje aí, com essa análise, informações aí desse pós-jogo do Corinthians contra o Palmeiras, pelo primeiro jogo aí, pelo final do Paulistão, no qual o Timão conseguiu com essa vitória aí de 1-0, um belíssimo gol aí de Yuri Alberto, depois de um passe ali do Memphis Depay. Yuri Alberto entra na área ali, consegue passar por alguns jogadores
e finalizar no cantinho ali esquerdo do goleiro do Palmeiras e marcar esse belíssimo gol aí, colocando o Corinthians com uma breve vantagem aí, né? Uma boa vantagem para o jogo de volta para essa final do Paulistão aí, no qual o jogo acontece aí daqui a 10 dias, né? Porque vai ter paralisação para a data FIFA. Então daqui a 10 dias, no dia 27, às 21h35, o Corinthians decide o jogo de volta aí pela final do Paulistão na sua casa e na Neoquímica Arena, com uma vantagem de 1-0, né? Podendo até empatar o jogo. Foi muito importante essa vitória na casa do Palmeiras aí. Demonstrou aí que o Timão tá confiante, o elenco tá confiante, mesmo depois de ter vindo de uma derrota aí, uma eliminação na pré-Libertadores. O Corinthians conseguiu fazer um bom desempenho, um ótimo desempenho aí no Liga por sinal, né? Porque jogar na casa do Palmeiras lá contra a torcida, com aquele campo lá, gramado sintético, não é muito fácil. Então o Corinthians demonstrou sua força dentro da casa do Palmeiras e o jogo de volta não vai ser diferente, né? Com a torcida jogando junto lá e com o gramado que já está acostumado. Vai ser muito mais fácil aí. O Timão vai fazer seu papel e vai trazer essa taça aí, né? Desse Paulistão para a sua torcida. Eu gostaria de destacar aqui a grande importância que foi o Fabrício Angileri nesse jogo. O jogador anulou todas as jogadas ali do Estevão, né? Jogador muito importante do time do Palmeiras, talvez o melhor jogador do time do Palmeiras. Como podemos ver, o Palmeiras foi totalmente anulado nos outros lados do campo também. Aí, como a peça principal do Palmeiras era o Estevão, jogadores toda hora jogavam bola pro Estevão lá, mas o Angileri anulou praticamente todas as jogadas do Estevão, que é um excelente jogador. Então, vou dar meu crédito máximo aí ao Angileri por ter chegado recentemente aí ao time e já está conseguindo fazer um ótimo desempenho, né? Já está bem entrosado ali e está agregando muito valor aí ao Corinthians com pouco tempo já do Timão aí. Um crédito também muito importante aí vai para o Roberto, fez esse belíssimo gol aí. O Corinthians teve poucas oportunidades de gol, mas só apenas 3 chutes ao gol ali, né? Mas teve um belíssimo aproveitamento ali, uma belíssima jogada. E o Roberto conseguiu finalizar ali, fazer aquele belo gol e levando essa vantagem para o Timão aí, para segundo jogo aí da final do Paulistão. Como de costume, eu peço para vocês deixarem um comentário aqui o resultado do próximo jogo, né? Porém, dessa vez vai ser diferente. Gostaria que vocês deixassem no comentário aqui uma risada para os palmeirenses. Deixe nos comentários a sua risada aí para os palmeirenses depois desse jogo aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vem trazendo de 2 a 3 vídeos para vocês por dia com todas as informações a respeito do Corinthians. Também análise, pós-jogo, pré-jogo, tudo vocês acompanham aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu e vai Corinthians!